Olá, meu nome é Andréa Schaefer e essa é mais uma aula de Sociologia, no meu, no seu, no nosso, no vosso canal Aula D. Vai lá e te inscreve e recebe no aconchego do teu e-mail essas aulas inéditas que tu não encontra em livro nenhum, que te fazem pensar, que desestruturam a tua mente. É porque isso, fala Sociologia, mas não é, essa aula precisa ser de indignações e espantos. Mas vamos lá, o que não concordar tem que criticar, que é aí que a gente forma argumento com consistência para aquele vestibular que tu está querendo fazer. Sabe, né? Enem, federais, onde é que tu roda, onde é que tu passa, uma redação com argumento e consistência, com consistência. Então vem comigo. A aula de hoje, continuando, movimento feminista no Brasil. Luta é o substantivo, mas para mulheres é verbo. Pagu, Patrícia Galvão, que viveu entre 1910 e 1962. Uma escritora, poeta, escritora de teatro, tradutora, desenhista, cartunista, militante política e jornalista. Ela teve um destaque muito legal no movimento feminista iniciado em 22, mas ela não participou da Semana de Arte Moderna, ela tinha só 12 anos na época, mas é depois que ela vai ter uma influência na continuidade do movimento, quando ela se engaja. Ela teve uma grande participação e as ideias dela levaram a questão feminina, né, das mulheres que participavam do movimento modernista para um outro patamar. Destacou-se então nesse movimento feminista que ganha força na Semana de Arte Moderna a partir de 22 e é a primeira mulher presa política no Brasil, 2 vezes durante a ditadura do Estado Novo, a ditadura Vargas. Crítica, né, a ênfase dos escritos dela era uma crítica ao papel conservador da mulher, mantido, né, pelo patriarcado da época, que por ser patriarcado, né, patriarcado machista ali, ó, nem precisava as duas palavras juntas, se é patriarcado, é machista. Lembrando sempre que o machismo existe, ele existe, eu não estou inventando nada, existe. Lembrando também que machismo não é contrário de feminismo, nem feminismo é contrário de machismo. Machismo é a opressão do homem sobre a mulher. Feminismo é um movimento de resistência a essa opressão. Só para esclarecer, isso é fato. Então ela fazia essa crítica, escrevia sobre isso e com certeza era perseguida, como muitas de nós quando falamos o que tem que ser falado, acabamos sendo perseguidas. Parece que mulher não precisa pensar. Precisa. Tanto pensa que eu estou apresentando desde da primeira aula sobre o movimento feminista, quantas mulheres em quantas épocas diferenciadas saltaram fora da opressão e disseram, chega, para mim não dá mais. Casou-se 2 vezes e teve 2 filhos. Essa é uma mulher que faz valer essa frase, luta é substantivo, mas para mulher é verbo. Laudelina de Campos Melo, 1904-1991, uma negra, fez parte dos quadros do Partido Comunista no Brasil, era uma empregada doméstica desde os 6 anos de idade, coisa muito comum até os dias de hoje, entre as meninas negras em situação de vulnerabilidade, e se não puder ir para uma casa, né, trabalhar numa casa de família, né, a mendicância ou a prostituição infantil, isso também é fato. Defensora dos direitos dos trabalhadores domésticos desde cedo, por motivos óbvios, em 1936 fundou a primeira associação de trabalhadores domésticos do país. Isso nunca tinha acontecido. E a luta era o quê? Igualdade de trabalho com todos os demais trabalhadores do país. O que era o empregado doméstico nesse momento? Era uma extensão da senzala. Agora, em vez de eu te manter cativo, eu te trocava os teus serviços por meia dúzia de moedas. Essa era a realidade. Tinha um horário mínimo de trabalho? Não. Tinha quantos dias? Nada. Nenhum tipo de lei preservava. Era como se não existisse. Continuação e manutenção da segregação do escravo. Quase grande totalidade dos empregados domésticos ainda hoje são negros nesse país. Essa associação foi fundada em 1936 e por motivos óbvios fechadas durante o Estado Novo, voltando a funcionar só em 1946, quando então ela consegue que essa associação se transforme no primeiro sindicato de trabalhadores domésticos do Brasil, existindo até hoje, como uma confederação, em 20 de novembro de 1988. Ela é a responsável pela fundação da Frente Negra Brasileira. Na época, chegou a contar com 30 mil filiados ao longo da década de 30, fechado durante a ditadura civil-militar. Como eu disse antes, pode fazer, pode fechar e pode acabar com o movimento. Só não pode esquecer que pessoas como essas são semente, elas voltam. Mulheres e a resistência ao golpe civil-militar de 64. E esse é um capítulo muito doloroso da história do Brasil, no qual, por não ter havido, né, uma
sindicância sobre aquele momento, uma CPI naquele momento, nós hoje estamos entregues à apatia social e ao analfabetismo político. A repressão, né, bárbara, né, onde era moralmente aceito, como já foi em épocas passadas, moralmente aceito que estivéssemos escravos humanos, era moralmente aceito que tu matasse um outro ser humano por ele não concordar com as tuas ideias. A não punição desses atos nos chega aos dias de hoje. Hoje somos consequência daquele momento. E muitas mulheres estiveram envolvidas nessa luta por liberdade. O movimento de resistência ao golpe de homens e mulheres não previa a instituição do comunismo, uma revolução socialista. Isso é de fácil acesso em vários livros. Vá lá e pesquise, né? E depois a gente mantém um diálogo crítico que, se tiver coisa melhor, não sei onde é que anda. O que era ser mulher no mundo nos anos 60? No planeta inteiro vivia-se o quê? Né? Começava a tomar corpo e forma um movimento surgido no final da década de 50 que chamou-se contracultura. Todos os valores patriarcais burgueses estavam sendo colocados em xeque. Né? Tinha então um questionamento sobre as regras, a moralidade da época, o que era aceito pelo coletivo. Isso acontecia no mundo todo. No Brasil, a década de 60 já nos pega, né, em 64, com a ditadura civil-militar. O que era o papel da mulher? Né? O papel da mulher já tinha sido bem questionado durante a Segunda Guerra Mundial, e nós chegamos então na década de 60 com essa contracultura a todo vapor. Tudo era questionado. E o papel da mulher vem de cara. Temos o famoso, na década de 60, né, o ano de 68, o ano que nunca terminou, onde tem a lenda das mulheres que queimaram o sutiã na Praça Paris. Não foram todas, elas não tiraram o sutiã e queimaram, foi um simbolicamente, que é um dos grandes símbolos da opressão feminina, né, o sutiã. Então, essas questões de gênero em pauta estavam em todas as instituições naquele momento. Todo mundo discutia isso. Os movimentos de liberação da mulher ganhavam uma visibilidade imensa em todas as mídias que existiam na época. Essas mulheres aqui em 64 fazendo esse movimento eram consideradas pela sociedade aberrações, porque elas eram na sua totalidade muito jovens, entre 17, a grande totalidade entre 17 e 25 anos. Essa é a contabilidade das que nunca mais voltam para casa. A grande totalidade nessa faixa etária foi assassinada durante esse regime. Essas mulheres eram consideradas aberrações. Quando capturadas, as torturas tinham sempre um caráter específico, baseado na violência de gênero. Nem todos os homens eram torturados nus, todas as mulheres eram torturadas nuas. E todas, em maior ou menor grau, sofreram sim uma violência sexual. Todas elas. Porque elas tinham que saber que o lugar delas não era ali. Elas tinham que estar naquele momento, as mais jovens, preparando para um bom casamento, terminando seus estudos, e indo dar um rumo na sua vida doméstica. O que elas queriam na rua aos berros de quero liberdade? Segundo dados oficiais, cerca de 35% das pessoas que fizeram resistência ao regime militar eram mulheres. E sofriam segregação dentro dos próprios coletivos políticos. Determinadas atividades não eram consideradas apropriadas às mulheres, que talvez pudessem cometer alguma falha, de alguma forma, e deixar com que o movimento pudesse fracassar. Havia esses dois embates, a luta por liberdade na sociedade e a luta por ter o seu lugar reconhecido dentro dos coletivos políticos que atuavam. Como é que participaram essas mulheres do movimento de resistência à ditadura militar? Nos movimentos de guerrilha, muitas pegaram em armas, clubes de mães, elas se reuniam nos clubes de mães dos bairros e das escolas, onde fomentavam a necessidade daquela sociedade não estar sendo justa, comunidades eclesiais de base mantidas dentro da Igreja Católica, onde essas mulheres tinham a possibilidade de, junto com outras mulheres, discutirem o seu papel naquele momento de exceção, né, que acontecia, uma ditadura. Foram as mulheres que fundaram o movimento pela anistia e passaram a fazer grandes estardalhaços nesse país pela volta dos exilados, sofreram em maior ou menor grau de violência sexual sempre, submetidas a torturas sexuais, e essas torturas objetivavam o quê? Principalmente punir aquela mulher que ousava rebelar-se contra o patriarcado ditatorial. Esse era o pecado máximo. Ser comunista era um óbvio. Mesmo que tu não fosse, ao ser presa, tu era comunista. Mas o ser mulher era o que incomodava barbaramente. Então era necessário destruir a sua feminilidade, reduzindo-as
a meros objetos naquele momento. Eu quero aproveitar o final dessa aula para mandar um salve para algumas mulheres que habitam dentro de mim e que me compõem hoje. Vou começar pela que me deu a vida, sua bênção, Dona Gessi, a mulher que eu pari, que é a minha filha, a bênção Vitória, as mulheres do coletivo que faço parte hoje de Economia Solidária, a bênção Somos Soma e a todas as negras que compõem a minha vida. E na impossibilidade de citá-las, eu vou pedir a bênção à grande Glória Terra, que hoje é uma das lideranças dos movimentos de resistência negro na Bahia, minha irmã, gêmea de coração, amizade de quase 50 anos. Sua bênção, Dona Glória. E um salve para cada mulher deste país que continua resistindo. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. E o número é 180, liga que dá certo. Galera, valeu, na próxima a gente se encontra.